vamos a mais uma aula de História do Brasil, falando sobre a economia no Brasil durante esse período. Inicialmente, o que se estabeleceu no Brasil no início foi uma economia exclusivamente extrativa. E a única riqueza encontrada pelos portugueses em nossas terras foi o pau-brasil, porque não haviam, como tinham feito os espanhóis, encontrado nem ouro e nem prata. A exploração do pau-brasil era monopólio da coroa portuguesa mediante o arrendamento. O trabalho da extração ficava a cargo dos índios e foram construídas feitorias em pontos estratégicos no litoral do Brasil para a proteção do território e, logicamente, para o armazenamento da produção de madeira para ser levada para a Europa. O pau-brasil era cobiçado por estrangeiros, principalmente os franceses, que chegaram a entrar em conflito com os portugueses em alguns momentos, mas de uma maneira geral, como o território brasileiro é muito grande, eles se aproveitavam disso e faziam o comércio do pau-brasil com os índios e levavam para a Europa de forma relativamente tranquila. Ou seja, os franceses praticavam a pirataria em terras brasileiras. Nesse período aconteceram expedições para o reconhecimento e proteção do território brasileiro. Nos primeiros 100 anos de colonização, estima-se que foram derrubados milhões e milhões de árvores de pau-brasil. No início do século XVIII, o pau-brasil se encontrava em quinto lugar na pauta das exportações brasileiras, ou seja, havia ainda muita floresta e, ao derrubar a floresta para plantar cana, eles ainda tiravam, separavam o pau-brasil porque a demanda por ele continuou por séculos. As drogas do sertão eram plantas medicinais, temperos ou tinturas produzidas no norte do Brasil e muito valorizadas na Europa. Então, aquela região da bacia do rio Amazonas começou também, depois da unificação entre portugueses e espanhóis, a ser ocupada por portugueses e missionários portugueses e desenvolveu-se aí também uma economia extrativa, no qual eles retiravam da floresta tudo aquilo que os índios conheciam e sabiam que tinham alguma função medicinal ou poderia ser usado como tempero e a ser vendida na Europa. Então foi uma certa venda de especiarias, mas que passou a ser conhecido como drogas do sertão. É bom destacar que não significa droga do ponto de vista como temos hoje, gente. Na região amazônica eram coletados produtos como castanha do Pará, o pessoal já gostava desde aquela época, guaraná, gergelim, piqui, anil, baunilha, copaíba, pau-cravo, urucum e cacau. A mão de obra também era indígena, muitas delas relacionadas aos missionários jesuítas e de outras ordens religiosas que atuavam na região. E a exploração das drogas do sertão permitiu o aparecimento de vários aldeamentos dirigidos por padres missionários, aliado à cristianização do nativo e à atividade extrativa. Então foram duas coisas que caminharam juntas nesse. A produção açucareira. Com medo de perder parte de sua colônia na América, Portugal inicia a ocupação efetiva com a implantação das capitanias hereditárias e a introdução da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era o cultivo ideal por vários motivos. Primeiro, o clima e os solos do Brasil eram extremamente favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. A experiência portuguesa no plantio da cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico, principalmente as ilhas de Madeira e São Tomé. O financiamento holandês em troca do refino e comercialização desse produto na Europa. E por ser um produto muito aceito e valorizado pelos europeus. Uma curiosidade era que açúcar valia muito, mas muito dinheiro inicialmente. O Brasil vai popularizar um pouco isso, mas no começo era um produto que valia ouro mesmo. Era um produto muito caro e apreciado principalmente pela elite europeia. O primeiro engenho construído pelo capitão donatário Martim Afonso de Souza em 1532 foi em São Vicente, e lá inicia-se a produção de cana-de-açúcar. No entanto, São Vicente não vai se desenvolver tanto porque o Nordeste, além de ter terras também tão favoráveis quanto, eram muito mais próximos do mercado europeu.
O plantio de cana se organizou por meio de sesmarias, daquelas grandes fazendas distribuídas pelo capitão donatário, e seu beneficiamento no engenho. Os grandes proprietários de terras e engenhos formaram a aristocracia rural, ou seja, a elite brasileira conhecida como os homens bons. O complexo açucareiro era constituído pelas terras de plantio. A casa grande era a residência do dono da fazenda ou do engenho, tendo as funções de fortaleza, hospedaria e escritório. Havia a senzala, que era a moradia dos escravos, a capela, que era parte integrante da casa grande, onde as pessoas faziam toda semana suas rezas, o engenho, que variava quanto aos tipos de tração, poderia ser hidráulico, animal ou pelo próprio homem, dependendo do tamanho da produção de açúcar também. O complexo açucareiro se caracterizava pela monocultura de cana-de-açúcar, pela mão de obra escrava e voltada essencialmente para exportação. Ou seja, instituiu-se no Brasil o que agropecuariamente é chamado de plantation. Os tipos de engenho. Havia os reais, que eram movidos a água, geralmente muito maiores. Alguns donos de engenho não plantavam a cana também, ou seja, apenas beneficiava a cana produzida por fazendeiros que não tinham engenhos para processá-la. Havia também os trapiches, engenhos movidos a tração animal, e as engenhocas, dedicadas à produção de rapadura e aguardente para o comércio interno, mas também para exportação, já que parte dos escravos que vinham para o Brasil eram trocados por cachaça. A presença holandesa no Brasil. Em 1580, após disputas pelo trono português que fica vago, sem um herdeiro direto, assume a coroa portuguesa o rei espanhol Filipe II, dando início à unificação ibérica. Esse período vai se estender até 1640 e Filipe II vai causar um prejuízo muito grande para o Império Luso-Espanhol, porque ele vai envolver-se em várias guerras e disputas. Durante a União Ibérica, do ponto de vista político, assiste à suspensão na prática da linha de Tordesilhas, já que as colônias espanholas e portuguesas agora eram uma só. Em 1821, com a criação do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão, vamos ter uma divisão do território colonial que pertencia a Portugal, mas que estava unificado agora à Espanha. O norte formou o Estado do Maranhão e o Brasil ficou apenas com a parte mais ao sul. Ocorrem nesse período as invasões holandesas, a primeira fracassada em 1624, onde os holandeses tentam ocupar a região da Bahia, e a segunda teve êxito em 1630, em Pernambuco, onde eles mandam tropas bem fortalecidas de exército e ocupam a região de produção açucareira mais destacada na colônia portuguesa. Os holandeses dividem os negócios açucareiros com os portugueses no Brasil, sendo sua participação fundamental para o crescimento das exportações de açúcar. Então, com a presença holandesa, nós vamos ter uma ampliação da produção açucareira em território brasileiro, ao mesmo tempo que os portugueses que foram dominados na região de Pernambuco vão fazer um acordo e vão receber dinheiro dos holandeses para continuar a produção de açúcar, vão reconstruir os engenhos, vão estabelecer uma relação amigável e como os holandeses forneceram uma situação um pouquinho melhor do que os portugueses tinham, para os que estavam aqui no Brasil não foi um mau negócio. Os espanhóis, inimigos políticos e religiosos dos flamengos, ou seja, dos holandeses, proibiram sua presença na colônia, o que explica a invasão do Nordeste. Destaca-se o desenvolvimento alcançado pela região, sobretudo durante a administração de Maurício de Nassau, que vai durar de 1637 a 1644, na produção açucareira, inclusive com financiamento para a construção e recuperação dos engenhos, e por isso a produção de açúcar da Holanda aumenta muito, e na urbanização das cidades da região, onde eles vão criar um aspecto urbano muito mais refinado. Os holandeses, que eram protestantes, permitiram a liberdade de culto e no Brasil nós tivemos inclusive a primeira instituição religiosa judaica instalada no Brasil. Além, logicamente, de protestantes que poderiam cultuar sem proibição alguma.
Em 1640, os portugueses recuperaram a coroa, ou seja, conseguiram se separar da Espanha, com o chamado Movimento de Restauração. E a dinastia dos Bragança assume o trono em Lisboa. Era o fim da União Ibérica. A exploração espanhola nos anos anteriores, a luta contra os holandeses no Nordeste, que foram expulsos em 1654 com a ajuda de Portugal, mas já havia uma relação bastante desgastada com os holandeses aqui no Brasil mesmo, e eles iniciaram a expulsão dos holandeses sem o apoio de Portugal no começo. A impossibilidade de reimpulsionar a economia açucareira também dificultou muito, porque os holandeses foram expulsos do Brasil e passaram a cultivar cana-de-açúcar na região das Antilhas, no Mar do Caribe, concorrendo com o açúcar do Brasil. E, ao mesmo tempo, os holandeses já tinham um mercado amplo na Europa e Portugal teria que concorrer com eles. Então, a produção de açúcar acaba não rendendo mais o que rendia antes. Na segunda metade do século XVII, já era notória a dependência de Portugal também com relação aos ingleses. A relação de Portugal e Inglaterra estava crescendo ao longo dos anos. Disso explica-se, então, o acirramento do trato político-administrativo com a colônia, ou seja, a intensificação do processo de cobrança de impostos de Portugal em relação ao Brasil. As câmaras municipais são os únicos órgãos representativos das populações que estavam aqui, claro, a elite que representava os portugueses aqui no Brasil e estavam vivendo por aqui. A pecuária. O gado bovino é introduzido na colônia com a chegada do primeiro governador-geral e estabelece-se inicialmente no litoral nordestino para sustento dos engenhos, como mão de obra, matéria-prima para a fabricação de muitas coisas com o couro do boi e os ossos e chifres, mas também para a força motriz nos engenhos. Posteriormente, com a Carta Régia de 1701, a pecuária é deslocada para o sertão devido aos atritos por terras envolvendo criadores de gado e plantadores de cana. Então, para resolver o problema, Portugal vai dizer que nos quilômetros próximos ao litoral, em vários quilômetros próximos ao litoral, será proibida a criação de gado. E aí empurra essa criação de gado para o interior e inicia uma povoação mais efetiva das áreas interioranas. A importância geral da pecuária na colonização do Brasil está relacionada a esse aspecto já citado, a interiorização da colonização, a criação de uma atividade subsidiária à lavoura açucareira e da mineração, porque vai fornecer comida, força motriz e matéria-prima, tanto para as regiões de produção de cana-de-açúcar, quanto para as regiões produtoras de minérios e vestuário para essas duas regiões. Ou seja, era uma atividade que não tinha o objetivo de exportar nada para a Europa, mas abastecer a demanda interna. Era utilizada uma mão de obra indígena e não escrava, ou quando havia negros, eram negros libertos, porque demandava uma liberdade muito grande. O gado era criado solto pelo interior, e daí o surgimento da figura do vaqueiro que caçava o gado, que era praticamente criado como animal selvagem pelo interior, nas grandes fazendas, onde não havia cercas e delimitações precisas de fronteira. Muito bem, gente, essa foi mais uma aula sobre o Brasil colônia. Até a próxima.